um formulário checklist aqui na Wave. Na página inicial, nós vamos no menu lateral, formulários e checklists, tanto faz o grupo, pode ser, por exemplo, todos. Vamos aqui no canto superior direito, nesses 3 pontinhos, e vamos selecionar novo formulário. Aqui ele vai perguntar se a gente deseja criar um novo modelo de formulário. Como é isso mesmo que a gente quer fazer, a gente vai clicar em OK e ele já vai direcionar para a gente começar a criar. Aqui o nome do meu formulário vai ser formulário sobre a Covid-19. Só um exemplo, tá, gente? Para salvar esse nome, eu venho aqui no disquetinho ou simplesmente teclo Enter. Aqui nós temos a primeira seção do formulário. Seção significa grupo de perguntas. Tá? Por padrão, ele vem escrito aqui título da sessão. Para alterar isso, a gente vem aqui no ícone da canetinha e vamos colocar aqui como título da nossa primeira sessão, do nosso primeiro grupo de perguntas, identificação, e vamos salvar. Agora, vamos criar a nossa primeira questão, aqui no botão de nova questão. O nome da nossa questão vai ser nome do colaborador. O nome do colaborador poderia ser do tipo texto de uma linha, por exemplo, para a pessoa digitar o nome do colaborador. E aqui ele vai aparecer as opções referentes a esse tipo de questão. Mas no nosso exemplo aqui, eu não quero que seja do tipo texto de uma linha. Eu quero que ele busque de um cadastro que já existe dentro do sistema o nome do colaborador, que inclusive pode ser importado por planilha ou pode vir de uma integração de um outro sistema, como um ERP, por exemplo. Para isso, eu vou selecionar o tipo consulta de outro formulário lookup. E aqui ele vai aparecer as opções referentes a esse tipo de questão. Para conseguir explicar melhor esse tipo de questão, eu quero mostrar para vocês um outro formulário que eu já criei, chamado Cadastro de Colaborador, e que eu já preenchi aqui alguns registros. Então, nós já temos 4 registros e são esses dados que nós vamos querer acessar quando nós fazemos essa consulta do outro formulário. Então, aqui eu vou selecionar qual é o formulário que eu quero vincular, que é esse Cadastro de Colaborador. Eu vou colocar qual é a questão que eu quero puxar aqui na minha questão nome do colaborador, que é nome do colaborador, e vou salvar. A nossa próxima questão, aqui no botão de nova questão, vai ser a matrícula. A matrícula também vai ser do tipo texto, uma linha. E nós vamos vincular essa questão com a questão anterior, nome do colaborador. E qual vai ser o dado que eu quero colocar aqui na questão matrícula? Vai ser o dado lá da questão matrícula desse formulário aqui. Então, seria esse campo aqui que nós vamos querer puxar nessa questão. Como o registro já foi feito lá no outro formulário e eu não quero permitir que a pessoa edite esse dado, eu vou colocar aqui como somente leitura e vou salvar. A última questão da nossa primeira sessão vai ser setor. Também vai ser do tipo uma linha, e aqui nós vamos vincular com a questão do nome do colaborador, mas agora nós vamos querer puxar os dados da questão setor lá do nosso formulário cadastro de colaborador. Do mesmo modo, para não permitir edição, nós vamos colocar somente leitura e vamos salvar. Agora, aqui no canto superior direito, nós temos esse botão de pré-visualização, para ver como está o nosso formulário até o momento. Aqui ele abriu, ele está em 3 colunas, isso também é personalizável, eu vou mostrar para vocês na sequência. E aqui, a questão do tipo lookup funciona da seguinte forma. Ele vai aparecer aqui as opções dos registros lá do formulário de cadastro do colaborador, então vamos colocar aqui, por exemplo, José, e ele já vai puxar automaticamente os dados da matrícula e do setor em que o José trabalha. Vamos colocar aqui um outro como exemplo, a Maria. Então, aqui a matrícula da Maria e o setor no qual ela trabalha. Então, assim ficou a nossa primeira sessão do formulário até agora. Vamos fazer as próximas sessões nos próximos vídeos.